Demos uma iniciada acerca de uma reflexão acerca desse tempo de Cristo ali naquele local, nessa faculdade, nessa escola chamada deserto. Falamos que essa faculdade ninguém quer, não é verdade? Ninguém quer. Todo mundo quer uma faculdade pomposa, cheio de glamour, conforto, mas ninguém quer aprender no deserto. Mas quais são as implicações de se passar por essa faculdade? É isso que a gente vai agora tratar. Jesus passou 40 dias ali, naquele local. Aquele local inóspito. O povo no deserto, quando saiu do Egito, conduzido ali por seu líder Moisés, dizem os estudiosos que o trajeto que eles haveriam de fazer, de maneira fácil, eles completariam esse percurso em 40 dias também. Contudo, passaram 40 anos no deserto. E a gente sabe muito bem o que provocou a extensão de 40 dias para 40 anos. Deus fez questão de promover ali um renovo de mentalidade. Deus fez questão de que a grande maioria daquele povo que estava ali, que havia saído do Egito, não entrasse na terra prometida, porque não eram dignos, em função da sua mentalidade. E aí nós vamos ver como que Jesus se comportou no deserto hoje. Eu queria fazer diferente com vocês hoje. Eu vou ler aqui a parte do texto. Nós temos 3 inferências nos evangelhos sinópticos acerca desse episódio. Contudo, eu separei algo para vocês nessa noite, em forma de vídeo, de imagem, e eu tentei procurar aquilo que estava mais próximo do que nós temos relatado nos evangelhos acerca da tentação de Jesus no deserto, e também que tivesse uma qualidade boa. A gente não tem muita coisa sobre esse episódio. E aí, procurando ali, vasculhando ali a internet, eu achei uma colchinha de retalho ali, e eu quero passar para vocês. Daqui a pouquinho, assim que a gente lê esse texto, nós vamos gastar alguns minutos, mas não tem problema. Eu garanto para vocês que nós não vamos ficar 40 dias nesse deserto, mas contudo nós não vamos sair do deserto hoje, amém? Amém? Eu não falei que o deserto é lugar de aprendizado? Vamos ficar aí, talvez mais um domingo, 2 domingos, não sei. Mas enquanto nós estivermos aprendendo com o mestre, que passou pelo deserto, nós vamos continuar, não me importo. Hoje pela manhã, eu estava dizendo que hoje eu fui dormir muito tarde ontem, eu empolgo estudando e vendo, e hoje à tarde eu estava muito cansado e fiquei a tarde toda ali, acabei de almoçar, nem deu quilo, já entrei lá para o meu gabinete, lá em casa, e já comecei a estudar e saí alguns minutos antes de vir para a igreja. Irmãos, não dá vontade de você parar. Eu disse hoje aqui na nossa escola bíblica dominical, inclusive eu quero abrir um parênteses e dizer para vocês que nós já retornamos, amados. Você que quer aprender acerca de Jesus, estamos tendo aqui ensinamentos poderosos. Você está perdendo, irmão. A preguiça já tem que ficar para trás. Foram meses e meses em casa, agora é hora de vir aprender acerca da palavra de Deus. É hora de crescer, porque senão o deserto fica na mente, no coração, sem vida, árida, porque não tem a fonte de água viva, para nos ensinar que é Jesus Cristo. Como ele disse para a mulher samaritana:
Me dê um pouco dessa água sua aí do poço, tal, porque eu vou te dar de uma água que essa água é diferenciada. Mas diferente o quê? Porque eu vou beber da sua água e vou voltar a ter sede, mas se eu der da minha água a você, você nunca mais terá sede. Você pode dizer amém por isso? E esse é o Jesus. Então, voltando, eu separei 2 episódios daquela série, né? Uns falam telenovela, não sei, da série Jesus, que está passando na Record. E tem um episódio lá muito interessante, por mais que eu nunca assisti um capítulo daquela novela, só picado. Contudo, na minha pesquisa, eu assistindo, eu verifiquei que muita coisa, na verdade, o seu conteúdo, ele bate muito com o que está descrito aqui na palavra de Deus, até em termos de imaginação do que se aconteceu ali. E eu quero trabalhar isso com vocês, vou começar isso hoje com vocês. Então daqui a pouquinho a gente vai assistir, não empolguem, é rápido, mas a gente vai ficar acho que uns 10, 12 minutos assistindo, mas não se distraia. Eu quero pedir para vocês, irmãos, nós vamos apagar as luzes, mas não se distraiam, prestem bastante atenção nas mínimas palavras que vão ser ditas, não só por Jesus, mas também por Satanás na figura daquele personagem que está ali. Eu queria que você prestasse atenção nas palavras que serão ditas, e eu queria que você prestasse atenção também na situação em que Jesus vai se encontrar, porque tudo isso a gente vai trabalhar aqui. Então não se distraia, preste atenção, ok? Mas antes disso, eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, por favor. Já fiz essas recomendações, porque quando a gente finalizar a leitura aqui, a gente já vai para o vídeo e a gente entra com a aplicação, ok? Mateus capítulo 4. Nós temos esse episódio da tentação de Jesus, quando você vai fazer a harmonia dos evangelhos, você vai ver esse texto descrito em Mateus capítulo 4, em Lucas capítulo 4 e em Marcos capítulo 1, verso 12 e 13. Vamos lá, Mateus 4, verso 1 e 11. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando então o tentador, disse-lhe: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha o verso 5. Então o diabo levou Jesus à cidade santa. Preste atenção que Jesus estava num deserto, e Jesus de repente foi transportado, depois vão entender isso na dinâmica da mensagem, foi transportado até a cidade santa. Olha só, o diabo levou a cidade santa, colocou-a sobre o pináculo do templo, ou seja, o lugar mais alto do templo, e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a seu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Replicou-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse-lhe: veja, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então ordenou Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Verso 11. Então o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos para o Evangelho de Lucas agora.
Depois nós vamos voltar ao Evangelho de Marcos. Eu quero trazer vocês algumas particularidades acerca da descrição da tentação de Jesus aqui em Lucas capítulo de número 4. Eu quero que você leia apenas o versículo de número 13 comigo. Nós temos uma diferença das duas últimas tentações de ordem. Contudo, isso não vai fazer efeito aqui para nós, não tem implicação mais severa aqui. Na verdade, são todas iguais. Contudo, Lucas nos reporta de maneira em ordem diferenciada. Verso 13. Assim, tendo o diabo acabado toda sorte de tentação, ou seja, o diabo tentou de todas as maneiras fazer com que Jesus caísse na tentação, Satanás retirou-se da presença dele até ocasião oportuna. Então veja a diferença do verso 11 de Mateus, quando fala: então o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Os anjos ficaram na expectativa, olhando, assistindo de camarote aquela situação. Quando Satanás viu que não conseguia, que não ia ter sucesso, não ia conseguir fazer com que Jesus caísse em tentação, ele se retirou. E diz o texto de Mateus que no mesmo instante os anjos vieram e o serviram, supriram suas necessidades de maneira milagrosa. E o verso 13 de Lucas diz que o diabo se retirou da presença de Jesus até ocasião oportuna, até ele achar uma outra situação que viesse fazer com que tentasse Jesus novamente, ele caísse em tentação. Agora, olha só o que o Evangelho de Marcos traz para nós de interessante. Eu queria que ficasse registrado isso. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Olha o tanto que é resumido. Nós temos apenas o versículo 12 e 13, porque a partir do verso 9 fala sobre o batismo, e posteriormente no verso 12 e 13 nós ouvimos falar acerca da tentação de Jesus. E esse evangelho diz o seguinte, de Marcos, verso 12: imediatamente o Espírito o impeliu, o conduziu para o deserto. Olha o verso 13, uma particularidade, algo que não tem nas outras referências. Diz assim: Jesus esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Jesus também estava o quê? Entre feras, animais peçonhentos, animais perigosos. Marcos relata que Jesus estava ali correndo perigo. Eu digo para vocês, nós vamos aprender coisas poderosas aqui acerca do que Jesus passou, trazer aplicação para as nossas vidas. Contudo, nós vamos agora preparar aqui. Pode apagar todas as luzes, por favor, Abraão. Gustavo, mas o Tiaguinho está ali, eles vão organizar para a gente. Prestem atenção nos detalhes, nos diálogos. Se você captar o que eu quero transmitir a vocês em relação a esse episódio, se você fizer um batismo de você mesmo, sabendo quem você é, como pessoa, como filho de Deus, um batismo de entendimento, de posicionamento, você não vai ser mais a mesma pessoa, irmão. Você não vai ser mais a mesma pessoa. Porque existe tantas particularidades,
tantos pormenores para nós podermos aprender acerca desse tempo que Jesus esteve no deserto e de maneira específica do último dia que ele esteve no deserto. Porque Satanás apareceu para Jesus em pessoa no último dia. Sabe, queridos? Essas 3 tentações que nós vimos aqui, que nós lemos, elas ocorreram no final do período dos 40 dias, quando Jesus estava mais vulnerável. Não tinha força física. Lembra que eu disse domingo passado que o Espírito levou Cristo para o deserto para assassinar a sua carne. Literalmente a sua carne foi assassinada. Todos os desejos humanos ali foram mortificados. Jesus prevaleceu por causa do Espírito de Deus, não pelo corpo. Pelo Espírito que o compeliu a resistir. Sabe, queridos, esse encontro que Jesus teve com Satanás, quando Satanás apresenta a Jesus os glamoures, entre aspas, as facilidades, os prazeres, o poder. Ele apresentou também para Eva. Se você se lembra, no jardim, Gênesis 3. Jesus saiu vitorioso. Eva, contudo, com seu esposo, cedeu à tentação. E Jesus só passou por tudo isso, irmãos, porque os nossos primeiros pais pecaram. O fracasso no deserto, todo período de vulnerabilidade que o Senhor Jesus estava ali naquele local, foi transformado em triunfo no seu último dia ali naquele local. Sabe, queridos, o Evangelho de Lucas capítulo 4 narra o início do ministério de Jesus, que movido pelo Espírito, compelido pelo Espírito, conduziu Jesus a este local. Jesus passou pelas mais duras provações de resistência humana que uma pessoa poderia passar. Jesus passou. E durante todo esse tempo, porque você vai entender daqui a pouco que Jesus não foi tentado por Satanás apenas no último dia, tentado no seguinte, de apresentar adversidades, apresentar situações que fizessem com que Jesus não passasse por aquela prova. Satanás tentou Jesus por meio de 3 tentações específicas e com uma prepotência diabólica, preparou para Jesus durante todos os dias, não apenas no último dia, mas durante todos os dias, armadilhas, perigos, momentos que o pegasse fragilizado e que fizessem com que ele não cumprisse o propósito de estar ali durante esses dias. Vocês estão comigo? Amém? Queria que vocês prestassem bastante atenção no que está sendo dito. Então, durante os 40 dias, Satanás provou Jesus com as mais diversas tentações. E também
fez com que Jesus, por algum momento, impelido pelas circunstâncias, sentisse medo. Porque Jesus estava ali como homem, corpo, sentimentos, sensações, emoções. Jesus, por vezes, na sua natureza humana, veio as incertezas, condições, pensamentos de desistir. Isso é fato, irmãos. Isso realmente aconteceu naquele lugar. Mas como Satanás mesmo tentou Jesus de todas as maneiras fazer com que ele desistisse, ele não conseguiu. Diz o texto que aquele local, quando nós lemos o texto aqui em Marcos, existia ali feras. Satanás, com certeza, eu digo isso com convicção, Satanás fez com que animais atacassem Jesus ali, que Jesus fosse visitado por víboras venenosas, por escorpiões, animais peçonhentos que habitam no deserto. Jesus, como vocês viram naquele vídeo, ele não tinha lá um quartinho especial, ele dormia nos buracos que tinha ali, porque ele tinha que se proteger do frio à noite. E o calor durante o dia era intenso. Mais de 40 graus no deserto, 50 graus fácil, no meio-dia de um deserto. Então Satanás fez tudo isso, mas ele falou: não é possível, eu mando serpentes, eu mando animais ferozes, como diz o texto aqui, que Jesus estava entre as feras, eu faço com que ele não encontre nada. E nós vimos no texto que Jesus, dia se punha, a noite chegava e Jesus ali na mesma situação. Não conformado, Satanás, não, então agora eu vou fazer o seguinte, já que eu não consegui fazer com que Jesus desistisse em função daquilo que eu enviei de perigo, eu vou pessoalmente ter um encontro com Jesus. Sabe, queridos? E eu queria que vocês imaginassem a cena, e na verdade vocês viram essa cena. E eu queria que você trouxesse à sua mente uma lembrança. Presta atenção, todos olhem para mim. Jesus estava naquele deserto, vocês viram, totalmente vulnerável, sozinho. Não tinha um arco e flecha, não tinha nada, não tinha um cobertor para se aquecer à noite, não tinha uma tendazinha para poder se abrigar durante o dia. A última vez que os dois haviam se encontrado, a situação de Jesus era bem diferente. Sabe onde era que eles estavam? No céu. Jesus estava com toda a sua glória lá no céu. Satanás intentou tomar o lugar de Deus. E ele é expulso. E vem parar aqui nessa terra, nesse mundo. Eles não haviam mais se encontrado. Jesus estava lá com a sua glória, com o Pai, o Todo-Poderoso. E de repente, o próximo encontro de Satanás com Jesus, Jesus está sozinho, sujo, fedendo, porque Jesus fazia suas necessidades. Sem comer, sem escovar dente, sem se higienizar, 40 dias. O Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Lembra que Satanás, eu vejo essa cena, quando Satanás fala, chega assim nele com cara de,
Cara de deboche. Para um filho de Deus você não parece muito bem, hein? Quem diria, hein? Aquele que me expulsou lá do céu, Todo-Poderoso, olha aí. Isso deveria ser um tapa na nossa cara, irmão. Um soco no estômago e uma bicuda no traseiro nosso. Porque o Filho do Todo-Poderoso passou por tudo isso para considerar você na eternidade. Eu tenho vergonha de mim mesmo. Eu falava para você, eu estou estudando, penetrando aqui, pegando os meus livros mais antigos, livros que nem existem mais, livros que são pérolas aqui. Irmãos, eu estou falando a verdade para vocês. Eu estou com uma vergonha de mim que vocês não têm ideia. Sabe? O Todo-Poderoso ali, todo limitado, vulnerável, indefeso, sem sua majestosa glória. Sabe por quê? Porque agora Jesus estava na casa de Satanás, onde ele reinava. Olha aqui Jesus. Todos esses reinos aqui, posso te dar tudo. Eu reino, eu governo, eu manipulo. É seu. E Jesus tinha o que naquele momento ali? Nem roupas apropriadas. Mas eu digo para vocês, Satanás estava ali pessoalmente afrontando Jesus. Nossa, Jesus, porque precisava cumprir o plano da salvação, irmãos. Porque se Jesus naquele momento rogasse ao Pai, Pai, abra sua Bíblia aí, Mateus, Mateus 26, verso 53. Jesus é preso. Jesus é preso. Tiago, prepara aí, Tiago. Agora vai ser o... Jesus é preso. Ali chega Judas. Com ele ali estavam os guardas para prender Jesus. Verso de número 49. Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e prenderam. Um dos que estavam, que é Pedro, com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada, feriu o servo do sumo sacerdote, decepando a orelha daquele soldado chamado Malco. Presta atenção. Disse Jesus, ele grita: Pedro, guarda essa espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Agora preste atenção no verso de número 53, diz assim: você acha, Pedro, você parece que não me conhece, você parece que não sei, você acha que que eu não posso pedir a meu Pai e Ele colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Eu posso rogar ao meu Pai aqui agora, Ele enviar 12 legiões de anjos. Uma legião é composta de aproximadamente 6.000 soldados. Eu fiz a conta, eu não sou muito bom de matemática não, quanto que deu aí? 12.000 vezes, aliás,
12 vezes 6 mil, dá 72 aí? 72 mil. 72 mil anjos aqui agora. Não sobra nem a fumaça do capim aqui. E para vocês terem uma ideia, para vocês terem uma noção do poder, não é de uma legião de anjos não, Fernando, é de um anjo só. Um anjo. Vocês viram Satanás ali? Abra sua Bíblia agora no livro do Apocalipse. Apocalipse, se eu não me engano, 20. Acho que é isso mesmo. É isso mesmo, milênios, 1000 anos. Apocalipse 20. Olha a visão que Deus está dando para João. Presta atenção. Vi descer dos céus. Quantos anjos, irmãos? Hã? Não, fala mais alto, gente. Um anjinho. Um anjinho da guarda. Com o arquinho e a... Não, não é cupido, né, gente? Mas um anjo. Diferente de uma legião que é 6 mil. Diferente de 12 legiões. Um anjo para fazer o quê? Que trazia na sua mão a chave do abismo e uma grande corrente. Olha o que diz o verso seguinte. Verso 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Então, a antiga serpente, o diabo e Satanás, as mesmas pessoas, o mesmo ser, e acorrentou por quantos anos? 1000 anos. Um anjo, irmão. Satanás estava ali, tentando Jesus de cabeça baixa. Mas Jesus escolheu não clamar um anjo, ou uma legião, ou 10, 12 legiões, não. Ele escolheu o caminho da humildade e da obediência, amém? Tem uma cena, eu gosto muito de filme de super-herói, para vocês vão entender, irmãos, que uma determinada similaridade, quando o poder está com uma pessoa, porém ela se submete a uma determinada situação, como Jesus se submeteu esses anos aqui, para poder cumprir o objetivo, para cumprir o propósito, o plano de salvação. Esse texto que nós lemos aqui de Mateus, capítulo de número 26, o verso 53, é exatamente isso. A qualquer momento Jesus poderia clamar ao Pai: Pai, desisto, vão acabar com a humanidade, queima tudo, manda tudo para o inferno, quem for nascer, quem quiser, eu desisto, Pai, não aguento isso mais não. Manda todo mundo para os quintos do inferno, não quero salvar ninguém, desisto. Ai que vá. Mas Jesus permaneceu humildezinho na obediência. E tem uma cena de um filme do Superman que eu acho muito interessante. O Cleiton está ali, ele gosta também de super-herói igual eu também. Superman para mim, gente, e eu vejo muita similaridade. Eu consigo assistir a dinâmica de um filme e trazer uma espiritualidade, Yasmin, para mim. Tanto a idade, quando eu falo, eu tenho 33 anos que eu estou aqui, eu falei, gente, é a idade de Cristo. E ele se submete, mesmo tendo poder. E tem um momento, eu vou deixar vocês assistirem. Vamos apagar as luzes de novo? Vamos para o momento de cinema de novo? Daqui a pouco chega a pipoca e Guaraná. Hoje está bom, né, gente? É bom a gente fazer assim, essa interação. Olha só que beleza, já acabou a minha mensagem, ó, para vocês. Eu nem entrei nas tentações. Domingo que vem a gente vai continuar no deserto, amém, irmão? Vamos ficar no deserto, vamos lá. Ele vem correntado. Eles não poderiam me prender se eu não tivesse deixado. Jesus também, irmãos. Jesus se deixou. Quando fala acerca do S, esperança. No meu mundo é esperança. Onde é que está a nossa esperança, irmãos? É em Jesus. A onisciência. O camarada começa a falar, lembra que Jesus, quando ele estava lá naquela casa lá, e os fariseus começaram a
Ele começou a ler a mente. O ator ali, Superman, antes do cara falar, não sei se é o seu nome, está escrito assim, tal, tal. Visão de tudo. Inteligência. Dotado de poderes. Eles achando que ele estava algemado e de repente ele, puf, como se fosse uma pulseirinha de plástico. Jesus se submeteu a tudo isso, irmãos. Não foi para a gente ter uma vida cristã de qualquer jeito, não. Não foi para a gente agir de qualquer jeito, não, irmão. Jesus deixou o exemplo, Jesus deixou o legado, irmão. Deixa eu dizer algo para vocês para a gente encerrar por hoje. Percebemos, a princípio, nessas 3 tentações que citaremos, na verdade, domingo que vem. Essas 3 naturezas, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês, irmãos, prestem bastante atenção. Elas são as tentações que possuem grande poder sobre a natureza caída do homem, o velho Adão. Essas 3 tentações nos quais Satanás tentou Jesus derrubam cristãos a todo tempo. Eu vou falar apenas dessas 3 tentações domingo que vem de maneira mais específica e direta. E vocês vão ver que vocês estão correndo perigo, muito perigo. Sabe por quê, amados? O diabo, o tentador, ele é extremamente articulador, perspicaz, inteligente. O diabo, Satanás, o tentador dos homens, é conhecedor, inteligente dos nossos limites. E por isso, precisa usar de maledicência e se aproveitar dos momentos mais fragilizados para nos tentar. Satanás, ele não é trouxa, irmão. Por que ele não foi lá no primeiro dia da tentação de Jesus? Não foi no segundo, no terceiro. Ele sabia quantos dias Jesus ia ficar ali. Ele está observando, ele está ao derredor, escutando, ouvindo tudo. Sabe aquilo que você, Zé Roberto, conversou hoje lá na sua casa com a sua família? Satanás ouviu. Sabe a oração que o senhor fez hoje, pastor Sebastião, aqui pela manhã, na EBD? Ele ouviu. Ele não ouve o que a gente fala, o que a gente comunica em mente. Sabe os seus planos, Elevano, irmã Débora? Ele conhece todos. Os seus agentes estão a todo momento à disposição de ficar mais próximo possível de você, para poder articular uma situação para te arrebentar. Porque ele vem senão para matar, roubar e destruir. Ele não vem para promover vida. Ele pode até dar alguma coisa para você, mas ele vai dar com uma colher. Mas para tirar, ele vai tirar com a concha. Lembra da música do Virtude? O diabo é amigo da onça, dá com a colher, depois tira com a concha. Tem tanto crente que está assim, irmão, amiguinho de Satanás e nem sabe. Vou provar para você domingo que vem. A igreja dos últimos dias, a igreja de hoje, está em grande perigo.